não, essa relação de projetos que se quer votar no dia de hoje, eu pretendo se votar, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projetos. Concorda? Não, presidente, é assim, ó. Essa lista que está distribuída é a lista dos projetos que estão na ordem do dia, mas eu não tenho nenhum autor pediu priorização. Então, vamos na ordem que está aí. Então, salvo se houver uma... Bom, vamos abrir oficialmente o trabalho. Promove a chamada o levantamento da presença aí dos nossos vereadores. Vamos ver quantos estão conectados conosco. Perfeito, presidente. Então, vamos passar a chamada para a 13ª sessão extraordinária. Vereador Aito Ferronato. Uma frequência enorme. Vereador Ferronato, presente. Vereador Aito Ferronato. Adeli, presente. Não ouvi. Vereador Adeli também presente. Vereador Aldacir Olibone. Vereador Aldacir Olibone, presente. Vereador Alvoni Medina. Vereador Cássia Carpes. Encerrou com ele. Já foi? Presente. Presente, vereador Cássia Carpes. Vereador Castro Gildo. Presente. Presente, vereador Castro Gildo. Vereadora Cláudia Araújo. Vereador Cláudio Conceição. Presente, Luiz. Presente, vereadora Cláudia Araújo. Vereador Cláudio Conceição. Vereador Cláudio Janta. Presente. Presente, vereador Cláudio Janta. Vereadora Comandante Nádia. Vereador Doutor Goulart. Vereador Engenheiro Comaceto. Vereador Felipe Camozato. Presente, vereador Felipe Camozato. Vereador Hamilton. Comaceto, presente. Vereador Engenheiro Comaceto, também presente. Vereador... Obrigado. Perfeito. Vereador Hamilton Sosmaia. Presente. Vereador Hamilton Sosmaia, presente. Presente, vereador Hamilton Sosmaia. Vereador Idenir Sequim. Presente. Presente, vereador Idenir Sequim. Vereador João Bosco Vaz. Vereador João Carlos Nedel. João Bosco Vaz, presente. Presente, vereador João Bosco Vaz. Vereador João Carlos Nedel.
Vereador José Freitas. Vereador José Freitas, presente. E vereador João Carlos Nedel, presente também. Vereadora Karen Santos. Vereadora Lourdes Sprenger. Vereador Luciano Marcantoni. Vereador Luciano Marcantoni, presente. Vereador Marcelo Garbosa. Presente. Presente, vereador Marcelo Garbosa. Vereador Márcio Binzeli. Vereador Mauro Pinheiro, presente, já havia enviado a mensagem aqui. Vereador Mauro Zacher. Presente, vereador Mauro Zacher. Vereador Mendes Ribeiro. Presente. Presente, vereador Mauro Zacher e vereador Mendes Ribeiro. Presente. Presente, vereador Mendes Ribeiro. Vereadora Mônica Leal. Vereadora Mônica Leal, presente. Presente, vereadora Mônica Leal. Vereador Paulinho Motorista. Presente. Presente, vereador Paulinho Motorista. Vereador Paulo Brum. Presente, vereador Paulo Brum. Professor Alex Fraga. Presente. Presente, vereador professor Alex Fraga. Vereador professor Vambert. Vereador Ramiro Rosário. Ramiro Rosário, presente. Presente, vereador Ramiro Rosário. Vereador Reginaldo Pujol está presente, presidindo os trabalhos. Vereador Ricardo Gomes. Presente. Presente, vereador Ricardo Gomes. Vereador Roberto Robaina. Vereador Walter Nagelstein. Registro ainda as presenças dos vereadores Alvoni Medina e Márcio Binzeli. Vereador Márcio Binzeli, presente. Obrigado, diretor. Perfeito. Boa tarde. Senhor presidente, com 28 presentes, há quórum, senhor presidente. Com o quórum garantido de 28 senhores vereadores, e esclarecendo que os vereadores que, em número de 8, ainda não conectaram, que poderão fazer ao longo dos trabalhos, como naturalmente vem sendo realizado. Provavelmente algumas situações aí de problema técnico tenham prejudicado que mais vereadores tenham manifestado a sua integração ao nosso processo. Então, voltamos ao que havíamos iniciado. Nós recebemos uma relação de 7 projetos, por ordem, acredito, de ingresso na casa, que são com condições de serem votados. Nenhum deles está priorizado. Então, o vereador
Ferronato, em princípio, levantou uma proposta de que os mesmos constituísse uma lista tida como priorizada e que nós começássemos de imediato a votar desde o primeiro projeto e fôssemos votando quantos pudéssemos votar no dia de hoje. São 7 projetos. Certamente que alguns deles poderão exigir uma discussão maior ou menor, mas são aqueles que estão em condição de ser votados. Se houver a concordância, o colégio de líderes é que cabe nessas condições de elaborar a proposta, como não houve tempo de que isso ocorresse, o plenário, na sua soberania, pode decidir, oficializando essa lista. Pois não, Luiz Afonso, quer se manifestar? Por favor, presidente. Eu, de manhã, encaminhei essa lista a todos os vereadores, solicitando que aqueles que desejassem ver os seus projetos priorizados se manifestassem. Não recebi até agora recebemos até o início da sessão nenhum pedido de priorização. Mas, de fato, todos estavam cientes de que poderiam pedir a priorização. Mas ninguém pediu. Então, não sei se seria razoável colocar... Eu, em verdade, já tinha anteriormente ouvido do nosso diretor legislativo essa informação, que essa lista dos projetos tinha sido encaminhada durante a manhã e que provavelmente já tinha do conhecimento dos vereadores que já estão conectados. Veja agora que o vereador Cassiá pede a oportunidade para se manifestar. Ouço o vereador Cassiá com todo o interesse. Depois o vereadora Cláudia Araújo e depois o vereador Cláudio Jean. Muito rápido, presidente, só para auxiliar os trabalhos. Segue essa linha aí, se for votar, ele continua, senão o proponente retira. Retira e vai passando para o outro, para nós ter uma linha, senão nós ficamos demorando muito. É uma sugestão válida. Usamos os demais colegas que querem se manifestar sobre o assunto. Vereadora Cláudia Araújo. Vereadora Cláudia. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Na verdade, eu tenho um dos meus projetos, que é a reabertura parcial das escolas infantis privadas, que eu gostaria de solicitar que ele entrasse na priorização, se fosse possível, da próxima quinta-feira, na votação da próxima quinta-feira, porque nós temos uma manifestação junto à prefeitura na semana que vem. Então, se fosse possível, eu gostaria que ela ficasse para quinta-feira que vem. Pela ordem, vereador Cláudio Janta. Boa tarde a todos. Eu acho que antes de nós entrar na ordem do dia, nós teríamos o período de comunicações e liderança. Eu acho que antes disso, que há muito tempo a gente está adiando esse espaço aí, tem feito quando dá muito numa segunda-feira. Então, eu acho que nós teríamos que entrar nisso e cumprir as determinações que a gente sempre estabeleceu, das priorizações. Se houver depois espaço para isso, nós podemos entrar em algum tema que alguém acha que é imprescindível, que comece a se discutir hoje, mas eu acho que tínhamos que priorizar o período de comunicações e liderança, até porque nós estamos vivendo um novo momento na cidade, né, desde terça-feira, então eu acharia importante nós priorizar esses dois períodos. Alguma outra inscrição aí? Vereadora Delicial. Vereadora Delicial, ouço Vossa Excelência. Vamos fazer. Vem agora? Oi, ficou ruim? Ficou ruim a ligação? Eu não estou ouvindo, vereadora. O som não está bom. Pode desbloquear o microfone, vereador. Se não houver priorização, eu peço que imediatamente se entra no período de lideranças e eu quero usar pelo PT. Tá. É que, se for o caso, eu entro aqui pelo telefone, eu posso até ter que ir conectando. Me fala, tá me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Falando, eu não estou identificando, sai. Está muito baixo aí. Ai, que saco. Então, Bom, vou tentar, eu vou...
Me perdoe alguém, a voz feminina que está se manifestando, eu não estou conseguindo identificar. Eu acho que é uma voz de fundo, vereador. É uma voz de fundo. Não, bom. Então, olha aqui, a situação é o seguinte. As lideranças, antes de entrar na ordem do dia, as lideranças são absolutamente prioritárias. Oficialmente, me parece que não entramos na ordem do dia ainda. Ou já entramos na ordem do dia? Não entramos. Não entramos. Olha, eu faço requerimento. Só um minutinho. Com relação às comunicações hoje não estava previsto comunicações, hoje era previsto a ordem do dia, votações. Acho que foi claramente colocado esse particular. Agora, no resto, se antes de entrar na ordem do dia houver requerimento de comunicação da liderança, essa tem prioridade, eu tenho que definir. Alguém pediu para se manifestar nesse meio tempo aí, não sei exatamente quem é, eu abro a possibilidade de ouvi-lo. Vereador Mendes. O vereador eu pedi, presidente, obrigado por conceder aqui a minha manifestação, que, na verdade, toda vez que a gente tem ordem do dia, normalmente a gente tem comunicações. Como eu estou inscrito, hoje é minha vez em comunicações, eu não quero usar liderança, então eu queria solicitar a inversão da ordem, que venha primeiro as comunicações e depois a ordem do dia. Esse é o requerimento que eu faço. Por esclarecimento, presidente. Pois não. Na verdade, assim, o artigo 5º da resolução que trata do SDR, ela estabelece que a sessão terá 3 partes. Comunicações de líder, comunicações, nos termos do artigo 180, lá do bloco, e a ordem do dia. Então, não havendo ordem do dia, remanescem as comunicações e, obviamente, liderança. É isso. Bom, reforça a posição anterior. Peço que, ao par de se anunciar a relação dos 6 vereadores que terão assegurado, então, a sua manifestação em comunicações, eu vou conceder desde logo a palavra ao vereador Adelicião, que se inscreveu e requereu a palavra em liderança pelo Partido dos Trabalhadores. Não me cabe outra posição, senão, em respeito ao regimento e pela lógica natural, lhe assegurar o direito à palavra. Vereador Adeli, Vossa Excelência tem a palavra. 3 minutos e meio, conforme o concertado em nosso regimento próprio. Minha saudação a todos e todas, presidente Pujol. Acho que nós estamos dando conta de um conjunto de questões. Tivemos 2 reuniões essa semana da Comissão de Constituição e Justiça. Estamos dando conta de todos os projetos. Como já foi dito aqui, há 7 possíveis de serem votados. Se os autores não priorizarem, evidentemente, é um direito que lhes cabe. Quanto a mim, eu queria só estranhar o que eu já coloquei na Comissão de Constituição e Justiça, essa intempestividade, no meu modo de ver, de pedido para votação do chamado mobiliário urbano por parte da administração pública municipal. Eu fui verificar o projeto, que ele é longo, eu pude fazê-lo porque eu fui relator da comissão especial de 12 vereadores que discutiu o mobiliário urbano à exaustão, com a presença sempre de secretários municipais da Prefeitura Municipal. Foi feito um grande acordo em cima daquele texto. Houve 2 mini-vetos, mas mini-vetos da administração na época, que nós aceitamos, e, portanto, há uma lei em vigor. E nós fomos surpreendidos que em 4 pontos essenciais há embutido elementos que não têm nada a ver com o mobiliário urbano, tem a ver em alguma porção, em alguma parte, com a lei da poluição visual, como alguns chamam, ou a lei da publicidade ao ar livre. Há, inclusive, uma incursão na questão de publicidade privada, portanto, está fora do escopo
do caput do artigo do projeto que fala em mobiliário urbano. Mobiliário urbano não tem nada a ver com qualquer tipo ou qualquer padrão de colocação de publicidade. Portanto, isso está completamente equivocado, ou acho que houve um atropelo, coloquei isso na Comissão de Constituição e Justiça. Por bem, hoje a Comissão de Constituição e Justiça, por aceitação do líder do governo, retirou, pediu suspensão provisória para que se analisasse semana que vem, e eu peço análise da mesa diretora junto com a CCJ. Me parece que há uma prejudicialidade desse projeto de lei. Eu peço que seja retirado de circulação dentro do sistema de decisão remota, do SDR. Então, essa é a minha solicitação. Eu fiz pelo SEI um óbice, que, portanto, está dirigido ao presidente, à mesa diretora, às lideranças, aos 36 vereadores, a mim incluído. E, se não for assim, eu farei um expediente específico solicitando à mesa diretora uma reanálise da circulação e a análise desse projeto de lei. Acho equivocadíssimo, acho uma afronta, um desrespeito pelo que nós já fizemos, e se há problema de constitucionalidade, isso deveria ser colocado para nós. Na minha opinião, isso não está na pauta, não está na hora do dia. Muito obrigado. Consulto se há alguma outra inscrição para a liderança. Não havendo, eu peço que se inicie o período de comunicações provavelmente dito. Perfeito, presidente. Vereadora Mônica Leal pede a palavra. Em liderança? Não, o vereador Cassiá, o líder... Desculpe, vereadora Mônica, a senhora vai falar em liderança? É que eu tenho que me comunicar com o Cassiá se ele me cede a palavra. Vereadora Mônica, não tem problema, a senhora pode usar a liderança do partido. Tá bem? Perfeito. Com prazer, concedo a palavra à vereadora Mônica Leal para falar pela liderança do Partido Progressista. Com a palavra, Vossa Excelência. Boa tarde, colegas, presidente Pujol, diretor Luiz Afonso. Eu quero manifestar aqui a minha surpresa e a minha tristeza pelo ocorrido na Câmara Municipal da capital do Rio Grande do Sul, quando nós tivemos conhecimento de um projeto protocolado em regime de urgência na tarde de ontem, que chegou na CCJ para análise, óbice ou não, e eu, desde o início, sabia que esse projeto não poderia ser, em hipótese alguma, votado, porque tem uma resolução nessa casa que diz que só poderemos votar projetos que tenham a ver com o advento da pandemia. A pandemia causada pelo novo coronavírus. Eu imediatamente entrei em contato com a minha bancada, vereador Cassiá Carpes, que é o líder, vereador João Carlos Nedel, nos assessoramos juridicamente, e este projeto, como já bem disse o meu colega Adeliciel, nada tem a ver, sem contar que essa lei de agora trata do mobiliário urbano e lá pelas tantas prejudica, entra numa mídia privada, uma confusão danada, mas eu não vou nem entrar no mérito desta questão. O que eu quero deixar aqui é a minha manifestação contrária ao ocorrido nesta Câmara, de que entrou um projeto no afogadilho do Executivo que não poderia ser de forma alguma tramitar, ser a tentativa de votação na tarde de hoje, porque existe uma resolução nessa casa que deve ser respeitada. Queria aqui fazer esta manifestação, seguindo a linha do meu colega, aproveitando que é essa pauta já no início da sessão. Antes de ceder a palavra para o próximo inscrito, esclarecer a liderança do progressista que essa matéria não consta na relação dos projetos que estão elencados como em condições de votação no dia de hoje. Nem poderia ser diferente porque ele não tem análise concluída na Comissão de Constituição e Justiça.
Portanto, nesse particular, a senhora já está plenamente atendida. Não será objeto de análise nesta data nenhuma da Casa, porque está sem condições de parar tanto. Consulto se há alguma outra inscrição relativamente à liderança. Não temos, presidente. Então, qual é a ordem do grupo de comunicações? Quem são os 6? Não, o vereador Janta está pedindo a liderança. Vereador Cláudio Janta, então, liderança do SD. Senhor presidente, senhoras e senhores, membros dessa casa, quero dizer que a cidade está tentando voltar ao normal. Mas andando aí na cidade, a gente vê coisas que eram para virar uma rotina na população e não viraram. Então, eu queria sugerir ao presidente, à mesa diretora, que a Câmara fizesse uma campanha na imprensa, né? Sei lá, seria outdoor ou botar nos jornais aí que as pessoas usem máscara, que tenha álcool gel, né? Porque senão nós vamos começar a competir com São Paulo, né? Andando pela cidade aí a gente vê, né, as pessoas usando máscara no ouvido, né? E não é questão de segurança. Se nós não cuidarmos, nós vamos começando a chover agora, friagem, umidade, né? A coisa é séria, é só nós ver os números dos países aí, Estados Unidos, né? Ver os números da própria cidade de São Paulo. Então, eu acho que a Câmara poderia fazer isso muito bem. Eu não vi se o vereador Cássio está na reunião ou não, o vereador Mendes, eles são vice-presidentes da CCJ, eu não queria falar aqui em nome da comissão, mas quero falar em coisas que hoje nós discutimos, esse projeto do mobiliário. Realmente havia dúvidas, né, se esse projeto poderia ou não ser discutido na CCJ, em função do que já foi dito aqui na resolução que nós temos, de só discutir projetos do Executivo e Legislativo vinculados à pandemia. E analisamos o projeto e vimos que o projeto está vinculado à pandemia, já que vários projetos entraram nessa casa dos colegas vereadores, né, prevendo isenções. Eu mesmo apresentei um projeto aí na questão das taxas dos taxistas, né, e vários outros projetos nós apresentamos aí, retirando recursos dos cofres municipais, né, alencando recursos dos cofres municipais. E esse projeto do mobiliário, ele vem com o intuito de não ser recurso do governo, né, estadual, do governo federal, não ser recursos que venham de IPTU ou qualquer outra. Ele está abrindo uma receita para o município de Porto Alegre nesse momento que precisa de recursos, precisa de dinheiro. Abrindo uma receita considerável, uma receita que botará milhões dos cofres do município que nós poderemos usar para as demandas que a gente tem encaminhado, para a área da saúde, principalmente, de combate à pandemia, né? Já tem vários contratos que já estavam funcionando, já estavam em prazos de começar a ser executado. Então, nós analisamos esse projeto e vimos que teria a possibilidade de votar, já até tínhamos colhido 1 ou 2 votos, se eu não me engano, uns 2 votos, 3 votos na CCJ, quando, por falta de quórum, se eu não me engano, ficou para a semana que vem. Agora, o quesito pandemia, esse projeto, ele preencheu os quesitos da pandemia. Agora, tem uma preocupação que eu mesmo levantei na CCJ, que muitos projetos nós estamos usando o Covid-19 para agilizar a votação dos nossos projetos. Ele aparece lá no meio do projeto, lá, o Covid-19. Então, nós tomamos esse cuidado, né? Tem mais membros da CCJ aqui, de analisar e ver que realmente na justificativa do projeto, na apresentação do projeto, está vinculado muito à pandemia em função do que ejetaria de recursos aos cofres públicos. Seria isso, senhor presidente. Antes de
se passar a palavra próximo orador, eu informo ao vereador Cláudio Janta e, através dele, à Casa, que até atendendo solicitações que foram feitas nas nossas últimas reuniões, nós providenciamos alteração do layout do nosso painel existente na parte fronteira à Câmara Municipal. E desde ontem, vereador Janta e colegas vereadores, já consta a seguinte inscrição: seja consciente, cuide de sua saúde, use a máscara. Me parece que, em grande parte, é o objetivo da sua proposta, vereador, que nós achamos meritória, e tentar outros mecanismos dessa ordem, poder reproduzir esse nosso apelo em outros tantos outdoors, é óbvio que nós vamos tentar contatar com a GEPAL aí nesse sentido. Obrigado pela colaboração. Consulto se há alguma nova inscrição para a liderança. Não temos, presidente. E quem é a primeira... Vereador Castro Gil. Vereador Castro Gil, está pedindo inscrição. Eu peço desculpa porque eu não tenho domínio total da situação aqui. Naturalmente, com maior satisfação, passo a palavra ao vereador Castro Gildo, líder do Partido Trabalhista Brasileiro. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Público que nos acompanha pela TV Câmara. E, primeiro, uma grande saudação e dizer que fizemos em 24 horas 2 reuniões da Comissão de Constituição e Justiça. São diversos projetos que lá estão chegando, nós somos 7 vereadores, cada vereador tem tido 2, 3, 4 projetos aí para poder exarar pareceres. Estamos nos esforçando para poder cumprir a resolução que está nos norteando nesse período aí de pandemia, mas, logicamente, que os prazos sempre são muito exíguos. A Comissão de Constituição e Justiça tem analisado todos os óbices jurídicos. Inclusive, muitos têm sido apontados e muitos pareceres têm sido pela existência de óbice. Ou óbice constitucional, ou óbice de prejudicialidade por matérias que já tenham sido apreciadas, ou o óbice de não ter referência direta com a questão da pandemia. Agora, isto hoje foi matéria de debate na Comissão de Constituição e Justiça, os 7 vereadores estavam lá presentes, tivemos momentos em que um ou outro vereador, de uma forma mais exacerbada, colocou posições mais agudas, mais contundentes, mas ao final nós chegamos a bom termo lá na comissão. Este assunto que não tínhamos a convicção, o próprio governo teve a sensibilidade de pedir para que fosse sustada a avaliação desse projeto que diz respeito ao mobiliário urbano e que fui o relatório esse que ainda não foi completamente terminado de votar. Eu dei pela inexistência de óbice porque entendi que as justificativas elencadas ali no projeto tinham relação com a pandemia e com o Covid-19. Mas se a maioria da Comissão de Constituição e Justiça entender que não tem, o parecer não será aprovado, será redistribuído para outro vereador que tenha a posição contrária. E no final e ao cabo, o vereador Márcio Bizerice está aqui me ouvindo, sabe de quem é essa frase, né? Quem decidirá se tiver parecer favorável pela tramitação será o plenário. Então, eu acho que nós precisamos tentar manter um pouco a serenidade. Parece que tudo que acontece, por estarmos num período de excepcionalidade, é algo que está fora do normal, fora do corriqueiro, extremamente se tentando aprovar coisas que não estariam de acordo. Eu não vejo assim. A Câmara está cumprindo o seu papel. A Comissão de Constituição e Justiça, pelo seu papel, pela sua finalidade, está sendo a mais demandada neste momento. E, como eu digo, escusas já antecipadas se algum equívoco lá for cometido, individualmente por mim ou pelo conjunto da comissão.
Agora, sempre terá o plenário para fazer as correções, que é a estrutura e o fórum soberano do parlamento da cidade de Porto Alegre. Então, nós sustamos este projeto em especial, mas nós avaliamos outros, se eu não me engano, 7 ou 8 projetos, 7 ou 8 pareceres, hoje. E ontem, 7 pareceres. Inclusive, 2 que foram rejeitados ontem por os relatórios já foram redistribuídos e hoje já foram reavaliados. Então, estamos tentando, dentro da anormalidade, poder ter todas as avaliações com serenidade, muitas vezes com um pouco de celeridade, o que atrapalha um pouco a melhor avaliação, mas tentando sempre fazendo as correções. E volto a dizer, nesse caso específico do projeto do mobiliário urbano, acho que tivemos na Comissão de Constituição e Justiça, mais uma vez, uma atitude de soberania, mas acima de tudo de maturidade. Um entendimento que precisava-se um pouco mais de tempo para avaliar, então ficou postergado para a próxima reunião, que será na terça-feira que vem. Fiz questão de fazer esses esclarecimentos aqui em nome da Comissão de Constituição e Justiça, porque estamos todos nos esforçando para fazermos o melhor trabalho. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Nova inscrição? Não, não temos inscrição. Se não houver, repito, inicie-se o período de comunicações. Qual é a relação dos inscritos no dia de hoje? Pela ordem, vereadores Alvoni Medina, Mendes Ribeiro, Ramiro Rosário, Cláudia Araújo, Paulo Brum e Engenheiro Comaceto. Então, primeiro inscrito, vereador Alvoni Medina. Com a palavra, como primeiro inscrito, o vereador Alvoni Medina. Vossa Excelência dispõe do tempo regulamentar à sua disposição. Pode passar, eu não vou falar, viu? Agora não. Pode deixar para outro. Abriu mão? O vereador Medina abriu mão. Segundo inscrito é o vereador Pablo Mendes Ribeiro, pelo que me consta. Sim. Correto? A palavra ao vereador Pablo Mendes Ribeiro pelo período regimental. Com a palavra o vereador Mendes Ribeiro. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, público que acompanha pela TV Câmara essa reunião virtual. Começo me manifestando, apesar do momento difícil e complicado que vivemos, iniciamos uma semana com entusiasmo e otimismo. Entusiasmo porque temos na nossa cidade de Porto Alegre uma pandemia totalmente controlada pela equipe de saúde do nosso município. Coisa boa ver que o nosso estado, o nosso município está preparado para as piores crises sanitárias e de saúde pública que possamos enfrentar. E graças a essa preparação, cuidado e competência na gestão pública da saúde, tivemos a felicidade de poder ver, que ao meu ver um pouco demorado, mas finalmente um decreto com a abertura gradativa das atividades econômicas. Isso é muito importante, muito essencial para a economia da nossa cidade. A reabertura de forma gradual, gradativa, da nossa economia vai fazer com que nós não tenhamos uma crise tão forte ali na frente. Porque saibamos que estamos enfrentando uma crise sanitária, uma crise social, uma crise econômica, e com certeza, através de todas essas crises, virá a crise da criminalidade e da segurança pública, onde as pessoas sem recursos, sem dinheiro para pagar suas contas no final do mês, sem poder comprar seus alimentos, alimentar suas famílias, com certeza haveria um aumento da criminalidade. E que bom que a gente está podendo ter essa diferença de outros estados e poder abrir gradativamente a economia da nossa cidade. Mas aqui vale lembrar
que isso nos coloca uma responsabilidade nos ombros, porque nós temos que estar atentos, cuidados, cuidando da nossa cidade, cuidando daqueles que estão à frente das atividades econômicas, que realmente sigam os protocolos de segurança, de higiene, para que a gente possa voltar à normalidade o mais breve possível. Então, a semana começou com muito otimismo, com muito entusiasmo. Isso mostrou que nós, vereadores, quando fizemos o projeto de lei sobre a abertura gradativa, não estávamos tão errados. Posso aqui, na minha humildade de sempre, admitir que, às vezes, na ânsia de querer ajudar, talvez a gente possa ter tido um descuido de engessar o executivo no momento em que a pandemia pudesse se alastrar, aumentar, e ter que ser corrigido por projeto de lei na qual traria dificuldade ao executivo. Mas, enfim, que bom que passou, que bom que a abertura gradativa está aí, e que bom que se nós tenhamos o mais breve possível a abertura num todo das nossas atividades econômicas. Porque nós sabemos que é pouco, porque tem muitas atividades que ainda vão ter problemas, vão ter muitas atividades que ainda será muito difícil a abertura pelo certo rigor e pelos protocolos. Mas é um início para que a gente possa chegar aonde a gente quer. Uma cidade aberta, as pessoas com liberdade de ir e vir, podendo fomentar a economia da cidade, e isso gerando recursos, gerando emprego, gerando renda e gerando desenvolvimento, tanto econômico quanto social, que é muito importante. O desenvolvimento econômico traz o desenvolvimento social da nossa cidade de Porto Alegre. Era isso, presidente. Obrigado, colegas, e uma boa tarde de trabalho para nós. Agradeço a contribuição de Vossa Excelência e passo a palavra de imediato ao próximo orador inscrito, cujo anúncio será feito pelo nosso coordenador-geral dos trabalhos. Presidente, eu recebi uma informação aqui que a liderança do PDT está pedindo a palavra. Não sei se o vereador Márcio está por aí. Recebi pelo sistema, pelo chat aqui, a informação que o PDT ia usar a liderança. Vereador 37, por gentileza. Eu cedo meu tempo para o Cassiá, tá? Presidente? Vereador, nada obstante, mas qual é o tempo que ele está cedendo para o Cassiá? O vereador Avoni Medina está no bloco das comunicações. Bom, mas é que você estava anunciando que o PDT queria... Também, é outra coisa, presidente, são duas coisas diferentes. Não, eu não escrevi em liderança, mas pode falar o Cassiá primeiro aí, não tem problema. Não, desculpe, vereador, o presidente ainda continua sendo o ordenador dos trabalhos. E por prioridade legal e regimental, a liderança precede a qualquer outra manifestação. Com a palavra, a liderança do PDT. Então tá bem, obrigado, presidente. Não, eu apenas queria também manifestar, porque falou a Adeli, falou o Cássio ali, falou o Janta a respeito da questão envolvendo a Comissão de Constituição e Justiça hoje de manhã. A gente traz também aqui a impressão de que, e corroborando com o entendimento ali, não só do Adeli, mas também, não vamos aqui estar nominando as opiniões da CCJ, mas algumas opiniões divergentes ao encaminhamento de que o projeto mobiliário urbano ele pudesse, digamos assim, ser classificado como uma urgência englobado na questão da tramitação dos projetos afetos às questões do coronavírus, né? Então, essa foi uma pauta. A gente sabe que o projeto de lei do executivo que diz respeito ao mobiliário urbano, ele não tem como ser apontada a existência de óbice, porque é de competência do executivo e do prefeito legislar sobre a mobilidade urbana. Mas como é um tema que envolve aspectos relevantes e importantes para o conjunto da cidade, que talvez nós pudéssemos verificar junto à ADL questões que pudessem ser suscitadas com relação ao pedido de urgência do executivo durante o período de pandemia.
Então, acho que foi oportuno e importante que nós pudéssemos suscitar a reflexão, essa questão, porque realmente fica, digamos assim, a CCJ acaba por fazer encaminhamentos de prejudicialidade, e quando aparece uma prejudicialidade, se vota pela existência de óbice, né? E se houvesse um entendimento por alguns de que o projeto do mobiliário urbano ele não diz respeito, digamos assim, aquilo que deva ser aglobado pela agilidade da tramitação em tempos de Covid, né? Que nós não tivéssemos um parecer pela existência de óbice, porque não tem óbice, né? Ele é um projeto que é de natureza do Executivo, até porque o projeto de lei nosso, que foi organizado pela comissão, participei com o vereador Caruso da comissão, junto com o vereador Adeli e outros, aí fizemos o projeto de lei, e foi apontado o óbice pelo Judiciário, foi suscitado o óbice pelo Ministério Público, invocando que não haveria competência do Legislativo para legislar sobre mobiliário urbano, então mais ainda reafirmada a competência do Executivo. Mas apenas para contextualizar, porque também estamos ali com um período onde não se concede vistas, é uma tramitação expressa em função da pandemia, da urgência, da necessidade de uma resposta às questões importantes que dizem respeito especialmente à vida das pessoas. Então, fica também a nossa reflexão e a opinião ali pelo aquele que hoje tem a competência de representar o PDT e o nosso coletivo junto às decisões da CCJ, até a título de esclarecimento, para que não paire de dúvida, deste nosso entendimento. Que, reafirmado aqui, de que entendemos que mobiliário urbano já foi extensamente debatido, foi inclusive pauta de uma comissão especial, temos comissões específicas que tenho certeza e opiniões de vereadores e emendas que poderão contribuir com esse projeto, que ele possa, pelo menos aí em 45 dias, contar com a opinião e as contribuições dos vereadores, porque tenho certeza que não deve ser ipsiliter aquilo que foi proposto por nós no primeiro momento. E vermos como a gente pode aperfeiçoar para o bem da cidade. Essa pauta que é tão importante, é relevante, diz respeito a questões de impacto visual, de poluição visual. Nós sabe que tem uma opinião muito forte de vereador Idenir Sequim, contrário aos outdoors, enfim. Então, acho que precisamos ver como é que podemos fazer para amadurecer esse tema. Então, pela atenção, obrigado pela oportunidade, presidente. Presidente, pela ordem. Pois não. Na verdade, a minha assessoria acaba até de me lembrar de uma coisa. No artigo 5º, inciso 2 da nossa resolução, o período de comunicações é vedada a inscrição, a cedência do tempo. Então, lamentavelmente, não poderemos, vereador Cassiali, atender. Lamento não poder atender à vontade do vereador Argolino Medina e, ao mesmo tempo, de ouvir o vereador Cassiacaro. Próximo orador inscrito. Temos um pedido de liderança do vereador Aldacir Olibone. A palavra com o vereador Aldacir Olibone para a liderança da oposição. Por gentileza, vereador, o senhor confirma? A liderança dos trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores foi exercido pelo vereador Adeli. Sim, agora, oposição. Oposição agora. O Olibone é o líder da oposição. Sim, senhor. Correto, vereador? É isso? Ok, presidente. A palavra com Vossa Excelência. Saúdo o presidente, colegas vereadores e vereadoras, e também queria me manifestar sobre dois temas, dois aspectos. O primeiro, com relação aos projetos que ora estão tramitando na CCJ. Creio que grande parte dos projetos que estavam ali ou estão se referem ao coronavírus, e achei muito estranho a medida em que nós tínhamos algumas iniciativas, e essas iniciativas, pelo que eu estou sabendo, serão arquivadas. Lamentavelmente, um projeto sobre transparência das informações do coronavírus, os senhores e as senhoras acham que deve ser arquivado? Numa situação em que nós, ao menos em todas as manifestações que nós tivemos, tanto com o secretário da Fazenda, como o secretário da Saúde, de que os dados não estavam sendo encontrados, enfim, as informações do Executivo não vinham,
e nós não estamos sabendo para onde estão sendo destinados os recursos que estão vindo do governo federal e estadual, pedir transparência não é legal? Eu fico triste, às vezes, porque me parece que há uma certa perseguição de iniciativa de alguns vereadores. Se não for isso, retiro o que eu falei. Mas vamos valorizar os mandatos. Eu creio que os mandatos, eles têm a prerrogativa de apresentar projetos de leis e serão aprovados se o conjunto da maioria concordar. Senão, nós temos que entender que isso é da vida, é da política. Por um outro lado, quero dizer que alguns vereadores, alguns políticos louvam a flexibilização dos serviços de uma forma geral, mas não controlado. Nós não somos contra a flexibilização desde que sejam controlados e com cautela. Os senhores acham que os ônibus superlotados em Porto Alegre, como está acontecendo de ontem para hoje, é algo com cautela? Não é. Aonde estaria a fiscalização do poder público municipal? Os senhores acham que os cortes do governo municipal com relação aos convênios, contratos, na área da assistência, na área da saúde, na área da educação, é legal? Centenas de empresas terceirizadas não estão recebendo os salários em dia e as pessoas estão mais que indignadas. Tem que haver um fórum para receber essas entidades, porque aquele estabelecido, ele somente condiciona o que o governo federal preconiza através da medida provisória. O governo municipal tem que entender que nessa situação em que vivemos, a principal ferramenta é o diálogo, coisa que ele não tem. Ele não recebe as entidades, a sociedade, a Câmara de Vereadores. Parece que quanto mais distante a Câmara, melhor para o governo municipal. Parece que tem governos que não gostam da oposição. Nós vivemos anos com a oposição e soubemos entender, valorizar. Mas me parece que agora a oposição, quando apresenta um projeto dele, é inimiga. Eu não tinha visto ainda em 20 anos de mandato. Tem gente que chegou ontem e acha que isso está correto. Meu Deus do céu, presidente, a Câmara tem que reavaliar isso. Agora, imaginar que esse projeto, ora citado pelo vereador Adeli, que mostra claramente sua indignação, ele trata do coronavírus, por favor. Por favor. Vamos votar os projetos que dialogam com a pandemia no momento. Senão não tem sentido estarmos virtualmente votando. Por isso peço escusas até pela minha indignação, mas acho que o poder público tem que ter mais controle sobre o que faz. Olha aí a orla do Guaíba como estava. E está legal assim? O que pode acontecer aqui 10 dias? Aqui 15 dias? O poder público está oferecendo leitos adequados, leito suficiente? Aonde está a testagem que ia fazer para ao menos aqueles que estão com sintomas? Eu não vi ainda. E a população aguarda. Forte abraço. Existe alguma inscrição para a liderança, vereador? Não temos. Siga, então, a sequência das inscrições para comunicações. O próximo inscrito é o vereador Ramiro Rosário. Com a palavra, o vereador Ramiro Rosário. Presidente diretor Luiz Afonso, conforme eu comentei ali no WhatsApp, sim, eu abro mão da fala. Perfeito, vereador. Obrigado. Próxima inscrita, a vereadora Cláudia Araújo. A vereadora Cláudia Araújo. Boa tarde, colegas, vereadores, vereadoras. Na verdade, eu quero trazer algumas pautas que são importantes, que nós sabemos que está acontecendo no nosso dia a dia, que a gente ouve falar, mas que eu acho que é importante a gente trazer nesse período de comunicação. Um deles é com relação a esse projeto que eu apresentei, da reabertura das escolas privadas infantis, que eu bato nesta tecla, e agora mais ainda em função de que muitos comércios estão retornando às atividades
de forma gradual, de forma parcial, mas estão retornando, muitas atividades estão voltando, e mais ainda nós temos a necessidade da reabertura parcial dessas escolinhas infantis. Porque o que está acontecendo? Essas crianças estão ficando em cuida-se, que são locais informais, locais que não pagam impostos e que estão ficando com as crianças dos trabalhadores, pois eles não têm onde deixar seus filhos. Isso é muito sério, gente. Só ontem eu recebi mais de 15 denúncias de cuida-se que estão funcionando. Encaminhei todos para o secretário de Educação, que eu espero que ele encaminhe para fiscalização, se possível, mas são muitos cuida-se que estão com as nossas crianças. E aí as pessoas não querem a reabertura parcial das escolas, os diretores não têm nenhum tipo de apoio do governo, só os professores, os funcionários que puderam se inscrever nos programas do governo. Mas como ficam essas instituições que trabalham com essas crianças, que conhecem essas crianças há tantos anos, que acompanham desde lá de 0 anos de idade até 6 anos de idade? Como que essas pessoas se mantêm? Nós temos que ter um olhar, uma ponderação para isso. Isso é um assunto muito sério, visto que estão reabrindo diversos tipos de atividades. Então, eu volto a bater nessa tecla, porque eu acho que ela é muito importante, nós temos que ter um olhar com relação a isso. Também falando da reabertura dos comércios e de outros locais, eu queria falar com relação às linhas de ônibus que foram suspensas, que foram retiradas, e que os trabalhadores precisam que elas estejam ativas para que eles possam ir para os locais de trabalho. Foram reduzidas várias linhas e elas precisam imediatamente ser reativadas, sendo que esses serviços essenciais estão retornando e as pessoas que utilizam o transporte público precisam desse acesso. Então, eu queria deixar aqui essa reivindicação para que os responsáveis, o líder do governo, leve isso para o nosso prefeito, porque eu acho que é muito importante rever essas linhas e reativá-las. Também queria falar com relação aos vales alimentação dos trabalhadores do IMESF. É uma coisa que a gente bate muito, mas que é muito triste que está acontecendo, porque esses trabalhadores, eles estão trabalhando, no contrato desses trabalhadores, eles têm direito ao vale alimentação e eles não estão recebendo vale alimentação. É R$410 que faz muita falta e muita necessidade para essas famílias. Então, eu também gostaria que tivéssemos um olhar para isso, porque realmente é muito triste. A gente tem ajudado algumas famílias de agentes comunitários, agentes de endemias, mas isso é um direito adquirido dessas pessoas. Elas têm que receber seus vales alimentação. Com relação ao meu projeto da transparência, que foi rejeitado na CCJ e foi redistribuído, eu queria dizer que esse projeto foi apresentado antes da resolução que dava um caráter terminativo à CCJ. Então, eu gostaria que tivessem um olhar para esse projeto da transparência, porque ele não entra nessa nova normativa. Ele deveria, sim, ir para plenário. Tá? Isso que eu gostaria de deixar claro aqui para todos. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Cláudia. Existe a próxima inscrição, vereador? Sim, o vereador Paulo Bruno é o próximo inscrito. Há uma solicitação do vereador Ricardo Gomes, penso que... sim. É a colocação de liderança, vereador? Sim, sim, liderança pelo DEM. Liderança com o democrata, vereador Ricardo Gomes, conforme informa a liderança da bancada. Vossa Excelência, como vice-líder, tem a palavra pelo período regimental. Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer ao vereador Mendes Ribeiro, líder da bancada Democratas, pela cessão do tempo. Quero esclarecer ao vereador Oliboni, antes de mais nada, que fez algumas ilações aqui, dizendo que haveria perseguição na CCJ com relação a projetos da oposição. Eu quero lhe dizer que hoje pela manhã, na análise de um projeto, eu votei pela inexistência de óbice num projeto do vereador Roberto Robaina, que é da oposição. O que aconteceu no projeto de transparência este, como aconteceu em outros projetos, eu quero ser muito claro aqui, porque a mesma situação se deu com outro projeto que foi hoje rejeitado na CCJ,
que era o projeto da abertura das igrejas e templos. Uma proposição que é tudo menos da oposição e que teve o mesmo destino que o seu projeto. Tudo menos da oposição. Tem como autores o vereador Vambert, o vereador Cláudio Conceição, o vereador João Carlos Nedel, o vereador Alvani Medina e o vereador José Freitas. O que aconteceu? Mesmo com o mérito favorável, nós já havíamos votado matéria idêntica no projeto de lei que tenho aqui, que é o PLL, já vou lhe dizer, o PLL 046, que era um projeto de transparência também, e que foi aprovado pela Casa, e Vossa Excelência votou contra. Era um projeto de transparência, agora Vossa Excelência faz um discurso de como ser contra a transparência na crise, mas não emendou aquele projeto para retirar a parte que não lhe agradava. Simplesmente votou contra, e era um projeto de transparência. E o que a CCJ decidiu não é que é inconstitucional a transparência, é que há um óbice jurídico porque a matéria já foi votada. Eu, inclusive, me compadeço e nas questões de transparência me somo. E vereadora Cláudia, eu tenho entendimento de que os projetos que tramitavam antes da aprovação da resolução, a ela não se lhes aplica. A estes projetos não se aplica a resolução. Isso foi debatido entre nós. Acho que o doutor Luiz Afonso pode esclarecer. Mas, vereador Aldacir Oliboni, com todo respeito, Vossa Excelência fez projetos repetitivos de matérias que já haviam sido aprovadas, analisadas no plenário. Uma delas a das máscaras. E depois, porque já havia sido, e o nosso regimento, artigo 109 e artigo 195, não permitem analisar duas vezes a mesma matéria, Vossa Excelência saiu alardeando que a Câmara tinha rejeitado o projeto. Mas, ora, não podemos votar duas vezes a mesma matéria no mesmo ano, isso é o que diz o regimento. Vossa Excelência diz que tem N anos de casa, pois devo lhe dizer que antiguidade não é posto. Todos os vereadores são iguais aqui. Vossa Excelência, que tantos mandatos tenha quantos o povo lhe entregar. Todos os vereadores aqui são iguais. Do suplente que assume temporariamente ao mais experiente da casa. Tem um voto. Na CCJ, cada vereador tem um voto também. E a matéria que está sendo discutida neste caso e em outros, não é a inconstitucionalidade do objeto, é a existência de um óbice regimental que a CCJ também tem que se manifestar. Eu vou concluir. A CCJ não aponta só a inconstitucionalidade do mérito do projeto. Ela tem que apontar se, de acordo com o regimento, o projeto pode ser votado. E no caso que Vossa Excelência suscita, como em outros, a matéria não pode ser discutida duas vezes em plenário. É só isso. Não é uma condenação do mérito e seguramente não é uma perseguição com a oposição. Não é a tradição da Câmara, não é a tradição da CCJ e não é o que está sendo apresentado. Tenho certeza que quando o Partido dos Trabalhadores de Vossa Excelência tinha 14 dos 36 vereadores, demonstrava muito carinho com as minorias, como se faz hoje nessa legislatura. Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer novamente ao vereador Mendes Ribeiro pelo tempo. Não há novas discussões, vereadora? De liderança, não, presidente. Podemos voltar às comunicações. Já está concluído a relação dos 6 inscritos para a comunicação no dia de hoje já foi cumprida? Ou ainda não, senhor, não, ainda há 2 inscritos. Os vereadores Paulo Brum e Engenheiro Camaceto. Então, pela ordem, o vereador Paulo Brum tem um tempo regimental para comunicação de acordo com o que estabelece o regimento da Casa. Boa tarde, presidente. Eu deixo meu tempo à disposição da minha bancada. Se algum colega quiser utilizar, está à disposição. Ceder, não pode ceder no regime do STR. Então, está bem, eu passo meu tempo. Tá bom. Obrigado, vereador.
Próximo inscrito, o vereador Engenheiro Comaceto. Vereador Engenheiro Comaceto, Excelência, depois do tempo regimental, e pode iniciar o seu pronunciamento desde já. Obrigado, senhor presidente, vereador Reginaldo Pujol. Cumprimento todos os meus colegas vereadores e vereadoras e todos aqueles que nos acompanham nesse debate. Quero fazer aqui a minha fala em dois momentos. Um sobre a conjuntura relacionada à pandemia e outro sobre a conjuntura relacionada ao papel político da Câmara. O primeiro, senhor presidente, o governo municipal adotou um conjunto de medidas que consideramos de forma autoritária, inclusive essa Câmara aprovou essa posição, e no momento que aprovou moções de repúdio à quebra dos convênios com as escolas de educação infantil, com as entidades de assistência social, bom, e com a carência dos equipamentos aí para a saúde. Dito isto, nós aprovamos aí na Câmara, e o senhor já coordenou a publicação na última sexta-feira, do decreto legislativo que suspende os artigos 65 e 69 do decreto do prefeito do dia 31 de março, ou seja, que ele não pode revogar os convênios com as entidades de educação infantil e as entidades de assistência social. O prefeito não está cumprindo isso e não está pagando estas entidades para manter as suas estruturas. Ontem, realizei uma grande reunião virtual com a rede de assistência social da Restinga e da 161, da região 161, extremo sul, e gostaria de transmitir aqui aos senhores o seguinte. Primeiro, esta região, Restinga, extremo sul, 75% dos seus moradores recebem só até um salário mínimo. E aqui não estou quantificando a quantidade de desempregados que tem aí dentro. Então, ela é uma região, por excelência, carente, pobre. E os CRAs das regiões não têm a estrutura, não receberam nenhuma cesta básica para distribuir, não recebem mais o suporte corriqueiro para dar condições a estas famílias, que triplicou a demanda em relação à assistência social. A periferia está literalmente abandonada no que diz respeito à atuação do poder público municipal no campo da assistência social. Então, quero registrar isso aqui e pedir a Vossa Excelência que interceda para que o prefeito pague os convênios que autoritariamente ele decretou a suspensão e que a Câmara já os revogou. Segundo ponto, eu gostaria de dizer aqui, com muita tranquilidade, muito carinho, a todos os meus colegas vereadores, esta é uma casa política. Mas o que está acontecendo nesse momento, vereador Reginaldo Pujol, sob a sua gestão, é que se está apequenando politicamente a Câmara. Essas posturas que a CCJ vem adotando não estão corretas. Nós estamos trazendo isso a público, não é de hoje, é de muito tempo, que tem dois pesos e duas medidas. E a oposição, sim, vem sendo perseguida nos últimos períodos. Tanto que nessa legislatura se quebrou um acordo de mais de 30 anos e se alijou a oposição de estar compondo a mesa, de estar compondo as comissões como era de seu direito. Bom, isso continua em curso. Bom, o exemplo é esta postura, eu não quero usar aqui nenhuma palavra que venha desqualificar a nossa Câmara, mas uma postura, no mínimo, oportunista e equivocada de querer botar o mobiliário urbano, que todos sabem que é para favorecer um conjunto de empresas estrangeiras em detrimento das nossas empresas locais. Botar num momento de pandemia, sem discussão, que nós não possamos analisar, inclusive a comissão que foi feita, que a partir da Câmara propôs um projeto
de lei. Vereador Ricardo, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, ao Cássio, ao Jantas, demais, mas não dá para continuar essa postura. Eu gostaria, senhor presidente, que o senhor estabelecesse um diálogo entre a oposição e a situação. O senhor é o nosso líder, é o nosso presidente, porque nós estamos trazendo isso em todas as questões. Disputa política é legítimo. Agora, quando tem uma parte e fala que a democracia externa está sendo quebrada e que os direitos legais que temos não estão sendo levados em consideração, no mínimo, nós deveríamos tratar isso como sempre tratamos. E é verdade, Ricardo Gomes, o Partido dos Trabalhadores, quando governou por 16 anos, caiu o vereador Reginaldo Pujol, o vereador Paulo Brum, o vereador Nédel e o João Bosco Vaz e outros que estavam naquele momento. Eles todos eram recebidos pelos secretários e pelo prefeito. Tinha um destacado da prefeitura aí na Câmara que fazia o papel diário do relacionamento e tudo mais. Hoje, o prefeito não recebe nenhum, nem os da base do seu governo, muito menos a oposição, e houve. Portanto, para concluir, senhor presidente, esta é a situação. Creio que nós precisamos elevar o papel, o tom e a qualidade política da Câmara. E uma sugestão, por último, ao senhor aí, para nós poder analisar, foi pedido aí para a Câmara poder fazer mais comunicação com as comunidades. Por que não a Câmara não colocar um conjunto de carros de som andando na periferia, que é onde as pessoas estão mais descuidadas, fazendo um conjunto de aconselhamentos, divulgando situações reais de proteção, entre outros. Deixo isso como sugestão ao senhor presidente e aos colegas da mesa aí para poder analisar. Um grande abraço, muito obrigado. Temos um pedido de liderança. Qual é o partido qual é o partido, a liderança? É o vereador professor Alex Fraga, pelo PSOL. Será concedida, eu só me permito, não em resposta ao vereador que antecedeu a Vossa Excelência, vereador Alex, na tribuna, que antecede a vossa, mas simplesmente dizer que respeita a sua colocação, e especialmente quando ele diz que o discurso político é legítimo. E eu acho que é de uma legitimidade absoluta. E que tudo é verdade, tudo é mentira, tudo depende do espelho que a gente olha. Tudo é verdade, tudo é mentira, tudo depende da color do cristal que se mira. A palavra com o partido pessoal, com o seu líder, o vereador Alex, para a comunicação de liderança. Boa tarde, colegas vereadores. Eu gostaria de agradecer aos meus colegas de bancada aí pela oportunidade de falar em tempo de liderança pelo nosso partido, o PSOL. Eu gostaria de fazer algumas ponderações para o momento. A primeira delas, eu estava conversando antes com outros vereadores, inclusive fui lembrado da questão da promessa de um tal de cartão que seria distribuído para as famílias de baixa renda para que eles pudessem adquirir gêneros alimentícios. Eu propus um projeto de lei para que a prefeitura utilizasse os recursos do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que inclusive o governo federal já liberou a utilização dessa verba para retorno ou para encaminhamento do dinheiro para as famílias, para os pais, para as mães poderem alimentar as crianças neste período em que elas não estão frequentando as salas de aula, justamente por conta da suspensão das atividades escolares. O PNAE direciona recursos para as escolas, para as crianças poderem se alimentar durante os seus turnos de estudo, e agora a prefeitura está fazendo caixa com esse dinheiro. Em abril, somente no mês de abril, foi R$1.900.000 para os cofres da prefeitura. Esses recursos não estão sendo direcionados para quem realmente precisa, que é essa criançada, que são os pequenos, que precisam se alimentar. As famílias estão passando fome. E
o prefeito, né, e alguns dos seus seguidores e apoiadores dizem que as famílias estão passando fome porque não podem trabalhar, né? Justamente, tá? Não podem trabalhar, mas é obrigação, é dever do gestor, é dever do prefeito municipal e da sua equipe utilizar os recursos existentes para minimizar o sofrimento dessas famílias. Isso não tem sido feito. Na contramão do bom senso também, a prefeitura suspende boa parte dos contratos que existiam com a Multiclean, que é a empresa que presta os serviços de faxina nas escolas e de merenda, né? Com a suspensão das aulas, a prefeitura então alega que não vai mais precisar desses trabalhadores, né? São agora milhares de pessoas desempregadas, né, buscando recursos do governo federal, e boa parte desses recursos não é de tão fácil liberação. Portanto, a falta de sensibilidade desse governo deixa a todos nós assustados, bastante assombrados. E para finalizar, o último assunto que eu gostaria de tocar é o projeto de lei sobre o mobiliário urbano. Senhoras e senhores, se não há especificidade dentro do projeto para a utilização direcionada de recursos para o enfrentamento dessa crise da saúde, né, se não prevê ali que o dinheiro será destinado para a criação de leitos, para a aquisição de testes rápidos, a aquisição de respiradores artificiais, não é pertinente à Covid diretamente. É um projeto para fazer caixa. É um projeto para arrecadação, não diretamente ao enfrentamento dessa crise na saúde. E, portanto, não deveria ser votado dentro deste período, ou pelo menos não dentro deste modo de tramitação acelerada, que nos permite as reuniões virtuais e as votações e tramitações aceleradas dos projetos de lei. Portanto, deixa esse registro para contribuir com o debate, para o debate nessa tarde de hoje. Um grande abraço a todos. Agradeço o pronunciamento de Vossa Excelência, feito devido registro, como já está encerrado o período de comunicações e não há novas inscrições para a liderança, eu solicito ao nosso diretor legislativo que promova o levantamento das presenças, tendo em vista o ingresso na hora do dia. Só uma questão, presidente. E qual é a priorização? Não temos pedidos de priorização. Se não existe pedido de priorização, não tem que ser votado no dia de hoje. É isso? Exatamente. Então, se predomina esse raciocínio, não houve até o presente momento nenhuma solicitação. Não. E ainda eu respiro e pergunto, não há nenhuma priorização a ser solicitada, e não havendo, não me caberá outro caminho, senão, lamentando muito, declarar encerrada a presente sessão, onde eu esperava que fosse votado vários projetos. Presidente, houve um problema, o seu microfone se desligou quando o senhor estava ainda finalizando o seu pronunciamento. Eu não consigo ligá-lo daqui. Agora sim. Não sei em que momento que foi interrompido, mas diante dos fatos levantados, inclusive por Vossa Excelência, ausência de priorização, inexistência, por conseguinte, de matéria para a ordem do dia, não cabe outra alternativa senão declarar encerrada a presente sessão, ainda que se lamente que não tenha sido aproveitado o dia de hoje para votar em inúmeros projetos que estão condicionando de serem votados, conforme nós anunciamos desde os primórdios dessa reunião. Sendo obrigado pela presença de todos, até uma próxima oportunidade, que certamente será na sessão de segunda-feira. Um abraço a todos. Final de tarde a todos.